Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui nós vamos falar de um dos principais smartphones da Xiaomi até o momento, o Redmi Note 13 4G. O aparelho que oferece um excelente custo-benefício e que pode ser encontrado até abaixo dos R$1.000, isso trazendo pelo menos 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. E um dos principais smartphones da Xiaomi não poderia ficar de fora desse vídeo, o vídeo de motivos para comprar e não comprar o Redmi Note 13 4G. Eu vou trazer aqui para vocês 7 motivos para você comprar esse aparelho e 3 motivos para você não levar o Redmi Note 13 4G para casa. Quer saber quais são esses motivos? Quer saber se vale a pena comprar esse aparelho? Então assiste esse vídeo até o final, mas antes, não esqueça de deixar o seu like aí, clica no botão do gostei para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para ser notificado de todos os novos vídeos e torce Big Geek você também. E o primeiro motivo para você comprar o Redmi Note 13 4G está na sua tela. E olha só que coisa interessante. Temos aqui o Redmi Note 13 4G e também o 5G, mas em alguns pontos o Redmi Note 13 4G é superior à versão 5G e um deles está justamente na sua tela, por causa de 2 motivos. O primeiro é o brilho, ele consegue alcançar um máximo de 1800 nits contra 1000 nits do Redmi Note 13 5G. Na prática, as duas telas são muito brilhantes, mas o Redmi Note 13 4G consegue ir além, chegando até 1800 nits. Você terá uma melhor legibilidade quando estiver utilizando o aparelho sob o sol, por exemplo, quando tiver um brilho muito forte batendo na tela. Ainda assim ela terá uma ótima legibilidade justamente por causa desse brilho maior. E é uma baita tela, diga-se de passagem. Temos aqui um display AMOLED de 6,67 polegadas, com resolução Full HD Plus 2400 por 1080 pixels, proporção de 20:9, densidade de 395 ppi e taxa de atualização de 120 Hz. Essa tela traz proteção Gorilla Glass 3, mas também vem uma película pré-aplicada no aparelho para poder ajudar a proteger a tela. Bom, eu falei para vocês que eram 2 vantagens em relação à tela do Redmi Note 13 5G. A segunda delas está justamente no sensor de tais que fica na própria tela e que é bem interessante. É um recurso que normalmente só está presente em modelos mais tops, mas está aqui no Redmi Note 13 4G. A versão 5G, apesar de ter um sensor de tais muito bom também, ele fica na lateral. Tecnicamente, eu curto mais essa solução usada na versão 4G com o sensor de tais na tela. E para fechar com chave de ouro, esse display traz bordas finas, tanto na parte superior quanto na parte inferior, e a câmera frontal com 16 megapixels fica um pequeno furo na tela. O segundo motivo para você comprar o Redmi Note 13 4G é bastante interessante. Acontece que esse aparelho é disponibilizado com pelo menos 6 GB de memória RAM, não existe mais versão com 4 GB de RAM, isso tanto para a versão 4G quanto para a versão 5G, e acredito que seja uma decisão mais do que acertada por parte da Xiaomi, a de oferecer o aparelho com pelo menos 6 GB de memória RAM, garantindo uma boa fluidez durante o uso da interface, não que o aparelho não vá apresentar alguns engasgos durante o uso, mas felizmente por trazer 6 GB de memória RAM, ele consegue trazer um desempenho mais uniforme, o que é muito interessante. E olha, ele traz pelo menos 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, mas pode chegar até 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. E conforme a gente vai falar mais na frente, a diferença de preços entre as duas versões é bem pequena, então já compensa muito mais você ir logo para a versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Ela tá bem barata. O terceiro motivo para você comprar esse aparelho estão nos acessórios. Olha, só tá faltando o mesmo iPhone de ouvido para a caixa ficar completa, mas no resto a Xiaomi mandou muito bem com o Redmi Note 13 4G. Na caixa vem carregador de 33 watts, ou seja, mais do que o dobro da potência de concorrentes da Samsung, por exemplo. Vem o cabo USB tipo C, ferramenta de remoção do SIM card, o guia rápido e também vem uma capinha para ajudar a proteger o aparelho. E como eu já mencionei anteriormente, além da capinha, também vem uma película pré-aplicada. Então olha, a caixa do Redmi Note 13 4G está bem recheada de acessórios. O quarto motivo para você comprar esse aparelho está na conectividade, e aqui ele também manda muito bem. O Redmi Note 13 4G vem com som estéreo, vem com entrada para fone de ouvido, traz o Wi-Fi Dual Band, vem com Bluetooth 5.1 e também traz um sensor infravermelho. Mas claro que nem tudo é perfeito, algumas versões do Redmi Note 13 4G não vem com NFC. Eu acho que na prática a maioria delas, pelo menos a que eu comprei, infelizmente não trouxe esse recurso. Mas por outro lado, o aparelho traz áudio estéreo, que olha só, a versão 5G não possui, então o Redmi Note 13 4G traz sim algumas vantagens em relação à versão 5G. O próximo motivo está no seu design. O Redmi Note 13 4G é um smartphone muito bonito, e na minha opinião, até mais bonito do que a versão 5G. Algo que eu achei legal é que ele mudou bastante em visual em relação à geração passada, algo que não aconteceu também aí com a versão 5G. Ele vem com a tampa traseira e as bordas feitas em plástico, porém o aparelho é bastante fino e bastante leve também. Ele tem apenas 8 mm de espessura, peso total de 189
9 gramas e possui linhas mais retas. Eu particularmente achei muito bonito o visual aqui do Redmi Note 13 4G. E ele passa a sensação de ser um aparelho mais moderno, mais de acordo aí com os designs atuais. Próximo motivo para você comprar esse aparelho está na sua interface, ela é bastante rápida e ágil. Infelizmente, o Redmi Note 13 4G veio com Android 13, mas pelo menos ele já foi atualizado para o Android 14 e para a nova interface HyperOS. E olha, temos aqui um desempenho muito bom nesse smartphone, apesar do seu chipset não ser aquela maravilha, a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouquinho, mas o aparelho consegue entregar um bom desempenho usando a interface, os recursos também. Acredito que o diferencial aqui seja o fato do aparelho trazer pelo menos 6 GB de memória RAM. E como eu falei para vocês também, a versão com 8 GB acaba sendo só um pouquinho mais cara. Muito provavelmente a maioria das pessoas vai comprar o Redmi Note 13 4G na versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, então vai ter uma melhor experiência usando a interface e os recursos do sistema. E o aparelho tem uma interface bastante completa, o HyperOS não mudou tanto assim em relação ao MIUI 14, mas trouxe algumas novidades interessantes, tá mais bonita visualmente, e temos aí cursos para você proteger o aplicativo por senha, dá para você utilizar aplicativos em janela flutuante, tem agora novos recursos para você mudar um app de tela dividida para janela flutuante e vice-versa. Então a interface está mais ágil, tem os 2 toques na traseira para você abrir aplicativos, captura de tela com os 3 dedos, então a interface é bastante ágil, tem muitos recursos e está bastante fluida aqui no Redmi Note 13 4G. E por fim, temos a questão do preço. O Redmi Note 13 4G é muito barato. Aqui é muito fácil encontrar 2 versões específicas, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, ou com 8 GB de RAM com 256 GB de armazenamento. E olha só, o mais interessante de tudo é que a diferença entre as 2 versões é de apenas R$100 no momento que eu estou gravando esse vídeo. A versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento está saindo por R$1.047. Mas olha, muitas vezes eu encontrei esse aparelho até por R$990, então é fácil encontrar o Redmi Note 13 4G por menos de R$1.000. Mas nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ele está saindo por R$1.047. Já a versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento está saindo por apenas R$100 a mais, R$1.147. Inclusive, vale muito a pena pagar essa diferença pela versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Você vai ter um aparelho melhor preparado para o futuro, para os aplicativos mais pesados, e também vai trazer mais armazenamento aí, que vai garantir trazer mais espaço para você salvar seus aplicativos, para você guardar suas fotos e músicas também. Bom, como menção rosa aqui, posso citar para vocês a bateria de 5.000 mAh, está aqui na capacidade padrão, então não chega a ser um ponto positivo ou negativo, mas fica aqui como menção rosa o aparelho trazer a bateria de 5.000 mAh. Bom, e agora vamos à parte ruim, né? Que é falar os motivos para não comprar o Redmi Note 13 4G. São 3 motivos, mas um deles é muito importante e eu vou começar justamente por ele, que é o seu chipset. Temos aqui o Snapdragon 685. Primeiro ponto, o Snapdragon 685 é um chipset que não me agrada tanto, porque ele nada mais é do que uma repaginada do já bastante antigo Snapdragon 680. Não teve muita evolução aqui de uma geração para outra, então ele meio que é uma requentada por parte da Qualcomm para continuar oferecendo aí o Snapdragon 685. Mas surpreendentemente ele até consegue entregar uma boa performance rodando os aplicativos do sistema, é mais rodando jogos onde a gente começa a perceber melhor como esse chipset já é um pouquinho defasado. Você vai rodar games como Asphalt 9, COD, Shodogun Legends, mas com detalhes no mínimo, ou no caso do Shodogun, com detalhes no médio, não mais do que isso, e a gente percebe que o nível de detalhes gráficos acaba caindo mesmo, justamente por causa da GPU mais simples, a Adreno 610, que já está há vários anos aí no mercado. Então aqui a gente já começa a perceber melhor o peso do Snapdragon 685, apesar desse chipset em si ser relativamente novo, mas ele é uma espécie de requentada mesmo do Snapdragon 680, são poucas mudanças, então isso acaba tirando um pouquinho o brilho do aparelho. E outro problema é que é exatamente o mesmo chipset da geração passada. O Redmi Note 12 4G também traz o mesmo Snapdragon 685, então não houve evolução de uma geração para outra. Apesar que isso é bem comum em se tratando de Xiaomi, não chega a ser um grande problema, entre uma geração e outra não existem grandes evoluções, mas em compensação a Xiaomi costuma trazer a nova geração com o preço da geração passada, então acaba sendo um ponto positivo. Você vai comprar a nova geração com poucas mudanças, mas também com preço muito próximo da geração anterior, o que faz até com que optar pela geração passada, quando sai a nova, acabe não sendo um bom negócio, porque a diferença de preços entre eles acaba sendo muito pequena. O segundo motivo para você não comprar esse aparelho é até um tanto quanto bizarro.
está na questão das câmeras. Mas aqui eu já quero começar com um detalhe importante. As câmeras do Redmi Note 13 4G são muito boas, são ótimas câmeras. Mas se elas são boas, por que elas estão no motivo para não comprar? Acontece que quando a gente compara com os concorrentes na mesma faixa de preço, elas acabam ficando um pouquinho para trás. E o mais bizarro é que temos aqui um sensor principal de 108 megapixels, é a novidade nessa geração. Então, a princípio, o aparelho deveria trazer aí câmeras com uma qualidade de fotos e vídeos melhor. Em fotos ele até entrega um resultado bom, mas em vídeos eu acho que ele poderia entregar algo melhor, uma imagem mais nítida, uma melhor fluidez nas gravações dos vídeos. E olha que com 108 megapixels, a grande mudança em relação ao Redmi Note 12 é que agora a gente consegue ter uma melhor qualidade quando utiliza o zoom. Acaba sendo o único diferencial prático do sensor de 108 megapixels. Você faz um zoom de 2 ou 3 vezes e você ainda tem uma foto muito boa, algo que não acontecia tão bem com o Redmi Note 12. Então tivemos essa vantagem, mas no resto parecem ser as mesmas câmeras. Pelo menos o aparelho está nessa faixa dos R$ 1.000, R$ 1.100 e traz uma lente ultra-wide, algo que não é comum nessa faixa de preço. Tem muito aparelho que não possui esse tipo de lente e ele conta com uma lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2. Traz também uma lente macro de 2 megapixels e câmera frontal com 16 megapixels. Então, resumindo, as câmeras do Redmi Note 13 4G são muito boas, mas comparando com a concorrência, ele acaba ficando infelizmente um pouquinho para trás. E por fim, temos a velha história da política de atualizações. Esse é um ponto onde a Xiaomi precisa melhorar também. A Xiaomi não costuma destacar que utiliza o Android, sim que usa a MIUI e agora mais recentemente o HyperOS, tanto que raramente eles citam o nome Android durante as suas apresentações, eles só falam sobre a sua interface. Mas é uma interface, não é um sistema. O sistema continua sendo Android e a MIUI e o HyperOS são apenas uma interface que roda por cima, assim como acontece com a One UI da Samsung ou com a Hello UX da Motorola. Então é apenas uma interface que traz seus próprios recursos. Então sempre o foco nas atualizações da Xiaomi acaba sendo para interface e não para o sistema em si. Tanto que a gente encontrou bizarrices na época de MIUI, onde aparelhos com a MIUI 14 às vezes traziam Android 13, às vezes traziam Android 12 e às vezes até traziam Android 14. Realmente muito estranho isso, sabe? E talvez isso aconteça também com o HyperOS. Então o que é certo é que o aparelho vai ter uma atualização de HyperOS, talvez para a versão 1.5 ou 2.0. Hoje ele utiliza a versão 1.0, mas a gente não sabe como vai ser a política de atualizações do Android, se ele vai receber o Android 15 ou Android 16. Então não existe uma informação clara por parte da Xiaomi sobre as atualizações futuras, e isso acaba sendo também um ponto negativo. Mas no geral, o Redmi Note 13 4G é um aparelho bem interessante, na minha opinião até melhor do que a versão 5G. O 5G tem suas vantagens, como melhor desempenho, suporte ao 5G, mas ele perde alguns outros pontos, como a tela com menor brilho, apesar de ser uma tela muito boa também. O design dele não foi atualizado em relação à geração passada, tanto que ele é muito parecido. Então o Redmi Note 13 4G traz algumas vantagens e ainda costuma ser bem mais barato. Então por isso é um smartphone onde eu vejo bastante pontos positivos. E você curte o Redmi Note 13 4G? Talvez você prefira a versão 5G? Comenta aí para eu saber a sua opinião e não esquece também de clicar no gostei para ajudar esse canal a continuar crescendo, ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!